Agora que você já sabe sobre a teoria do ZBrush, a lógica por trás dele, vamos cair com tudo aqui no programa. Vem comigo. Ó, esse daqui é o modelo que eu te mostrei na última aula. A gente vai utilizar o outro. Vamos começar aqui do zero de uma esfera. Vou clicar aqui na esfera. Para modelar ela, lembra de ativar esse Edit aqui. Se você tiver com seu quadro em branco... Opa, deixa eu te mostrar aqui o que pode acontecer contigo. Se estiver assim em branco, você tem que clicar, arrastar, criar uma esfera antes para depois habilitar esse botão. Porque se você não criar nada, não tiver nada na tela, isso aqui vai estar provavelmente desabilitado. Então cria, edita. Lembra também de fechar esse lightbox aqui, olha, se ele estiver aberto. E de clicar aqui em Make Polymesh 3D para você conseguir modelar, beleza? O seguinte, vou começar a te mostrar bastante ferramenta aqui, então, vê a aula, pratica e depois vai para a próxima, beleza? Para você ficar com a tela parecida com a minha, se você quiser, eu gosto de tirar esse degradê do fundo, é aqui em Document. Em Document, você vai ter aqui, ó, esse range, bota tudo para zero, tudo para zero. E essa cor aqui do fundo, eu geralmente faço qualquer edição aqui, que vai aparecer essa barrinha aqui em cima, tá vendo aqui, ó? Isso daqui é meu histórico, meus Ctrl+Zs aqui, meu Undo History, que a gente chama, tá? E aí eu pego essa cor mais escura e aperto C, que é o Color Picker, e aí a malha vai ficar preta. Por que que tá preta? Porque não tem nenhuma cor aplicada a ela. Então qualquer cor que eu trocar, vai aplicar na malha, tá? Então para voltar a ficar branco aqui, ó, só arrastar pro branco. Mas eu quero aquela cor por enquanto, C, Document, e aqui eu clico em Back. Prontinho, vai ficar com essa cor aqui de fundo, beleza? Para salvar esse documento, sempre quando você abrir está dessa forma, é só clicar aqui em Save as Startup Document. Deixa eu botar branco de novo e vamos lá. Primeira coisa aqui é o tamanho do pincel, tá? O tamanho do pincel, eu vou botar aqui a mais subdivisão, para a gente ter mais detalhe para te mostrar. O tamanho do pincel, eu vou ter três esferinhas, três circulozinhos, ó. 3. Um deles mostra que eu tenho o tamanho máximo do pincel. É esse círculo de fora. Se eu apertar S, ó, eu consigo trocar esse tamanho. Ou aqui em cima no Draw Size, ou com o dedo direito aqui também, ó. Ou com espaço, que também abre esse menu. Beleza? Então, vou apertar S aqui, aumento. O outro, que é bem grudadinho ali do de fora, é a simetria. Quando eu tenho ele ativo, fica um círculo duplo ali na área externa. Um é o tamanho do pincel, o outro é a simetria. Para ativar ou desativar a simetria, eu aperto X. Beleza? A gente vai utilizar bastante simetria aqui no nosso modelo. E aí, a gente tem esse círculozinho aqui do meio. Esse círculo do meio é o Focal Shift. Esse Focal Shift é como se fosse o quão fina é a ponta do meu pincel. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro brush para mostrar para vocês. Esse brush aqui, o Dan Standard, logo mais mostro para vocês ele, ó. Ele faz um risquinho. Se eu chego no meu Focal Shift e aumento ele, ou seja, deixo a ponta mais afiada, tu vai ver que o fininho, o tracinho ali, olha, ele é menor. Vamos botar bem no Focal Shift, ó. Aqui a diferença fica pouco, deixa eu ver se eu pego um outro brush aqui, pra gente conseguir ver mais claro. Deixa eu botar o Focal Shift bem lá em cima desse daqui. Ó, perfeito. Quanto maior eu boto o Focal Shift, chega um momento que eu não consigo ver nada. Porque a ponta tá tão fina que eu não consigo puxar nenhuma malha. Deixa eu diminuir ele um pouquinho só, aqui em cima também, ó. Você vai ver que já começa a aparecer alguma coisa, mas muito pouco, que ainda tá muito fino. Então, geralmente, a gente deixa no meio esse Focal Shift, ó. Que ele vai começar no meio, onde está o meu brush, certo? E depois ele vai esmaecendo para as laterais. Ele vai suavizando até chegar nesse círculo maior, nesse ponto maior de todos. Se eu fizer um risco aqui, ó, dá para ficar mais claro. Esse ponto maior aqui mais no meio, depois ele vai suavizando para as laterais. Se eu colocar esse Focal Shift no mínimo, ele vai riscar e vai ficar sem suavização nenhuma. Ele vai ficar no talo do pincel, assim, no máximo do tamanho dele. Então vai ficar muito bem definidas as bordas. O que às vezes vai ser ruim para modelar, que vai ficar tudo cheio de muito detalhe nas bordas, tudo muito marcado, cada pincelada que você dá. Então a gente geralmente deixa esse Focal Shift aqui no meio, tá? Então é para isso que serve esses 3 círculos aqui do nosso brush. Outra coisa que a gente vai utilizar muito aqui na tela é a questão da rotação. Então, se eu clicar fora e arrastar, eu rotaciono. Se eu estiver segurando aqui ainda e segurar um Alt, ó, perdão. Se eu segurar o Alt e clicar fora, eu vou dar um Pen, que é arrastar pela tela.
E se enquanto eu estiver fazendo esse pen aqui, segurando o Alt, clicando e arrastando, eu segurar o Ctrl, eu dou zoom. Beleza? Então, ó, clica fora e arrasta, rotaciona. Segura Alt e arrasta, clica e arrasta, pen. Segura Alt, clica para arrastar e segura Ctrl, zoom. Se você tiver com a malha muito grande e você não vai conseguir rotacionar aqui de jeito nenhum, porque você precisa clicar fora da malha, você vai ter que, olha, um frame, uma borda, aqui tá vendo essa linhazinha branca? Se você clicar fora dessa linhazinha branca aqui, você consegue atuar como se estivesse clicando fora da malha. Então, sempre que você clica fora aqui, por mais que seja em cima da malha, o ZBrush entende que está fora da malha. Então, você consegue mexer aqui por fora. Beleza? E se você tiver com a malha muito grande, ou perdeu a malha por algum motivo, está lá modelando e perdeu, se você aperta F, ele dá um frame. Ele bota a sua malha de volta no centro da tela. Beleza? Agora que você já sabe a movimentação e também a questão dos tamanhos do pincel, bora para os pincéis. Eu uso geralmente 7 pincéis principais aqui. O primeiro deles é o Move, ele já está selecionado aqui. Para selecionar esse Move, você pode clicar aqui e procurar o Move, ou também clicar aqui e apertar M de Move, que é a primeira letra, que aí depois você vai procurar ele aqui, ó, fica mais fácil, ó, o V. Tá vendo aqui? Esse é o atalho, esse laranja aqui é o outro atalho. Então eu posso apertar B, abrir o painel de Brush, M de Move e V aqui, que é o atalho desse pincel. Beleza? O que esse pincel faz? Esse pincel ele puxa, ele movimenta umas partes aqui, ó, da malha. Basicamente isso. Ok? O que eu uso em segundo é o Standard. E percebe que eu tô mudando os pincéis aqui com os meus atalhos. Que atalhos são esses? Esses atalhos eu uso geralmente ali em cima, lá na esquerda, ali em cima do pincel, em cima do Q, W, R, 1, 2, 3, 4, 5, que até o 5 ali dá para alcançar com o dedo tranquilo, e depois o Ctrl 2. Aí eu boto Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4, se eu quiser mais, beleza? Como é que faz para botar esses atalhos? Você abre aqui o menu, segura Ctrl, segura Alt e clica no brush e fica parado. Por quê? Porque se você mexer daqui, ó, operação cancelada, e eu quero fazer essa operação, que é adicionar um atalho. Então fica de olho aqui em cima. Clico aqui, vou lá no Move, seguro Ctrl Alt e clico. Ele vai aparecer aquela mensagem lá, aperte qualquer botão para adicionar um atalho. Eu vou apertar 1. Aí vai aparecer para mim aqui que eu já coloquei esse atalho. Para você vai aparecer que foi ok. Beleza? Para conferir, só você clicar em qualquer outro brush e apertar 1 de novo e ver se foi. Se foi, lembra de salvar esses atalhos. Igual a gente falou lá do Document e Save as Startup Document, para salvar isso aqui na próxima vez que eu abrir o ZBrush. Quando eu venho aqui em Preference, Hotkeys, que é atalho em inglês, eu venho aqui, ó, e vou colocar Store. Ele vai salvar esses atalhos que eu configurei. Sempre que eu abrir o ZBrush, um novo arquivo, alguma coisa, ele vai estar com esses atalhos guardados, beleza? Não esquece de fazer isso depois que você configurar os seus atalhos. Cuidado só se por algum motivo o seu PC desligar direto ou o ZBrush crashar ou acontecer alguma coisa, às vezes ele não salva esses atalhos porque ele fechou inesperadamente, tá bom? Então, 1 é o Move. O 2 eu coloco Standard, para o Standard é B, S, se não me engano é T, deixa eu ver aqui, ó, o U é U, aqui o atalho dele, só colocar o atalho no 2 se você quiser também, ou de acordo com a sua preferência. E esse atalho, esse brush aqui, ele vai me permitir adicionar malha, só isso aqui, ó. Beleza? E a maioria dos brushes no ZBrush, se eu seguro o Alt enquanto eu faço isso, eu faço a ação contrária. Então, ó, normal, ele adiciona, segurando o Alt, ele tira volume, tá bom? Você vai perceber que aqui em cima a gente também tem isso aqui, ó, Z-Add e Z-Sub. O Z-Add ele adiciona, e se eu colocar Z-Sub, agora o padrão dele é tirar. E se eu quiser o contrário, eu seguro o Alt, ele vai adicionar. Só que dá para não ficar com os dois desligados, que aí não faz nada, tá bom? Então vou deixar no Z-Add aqui normal. Terceiro pincel é o Clay Build-Up. O Clay Build-Up, ele também adiciona malha. Ou tira. Aí você vai falar, pô, mas pra que 2 disso? Só porque um quadrado e outro não? Não. Eles funcionam de forma diferente. Percebe só? Se eu tiver aqui, ó, os detalhes, e eu usar um Standard, ele vai deixar esses detalhes. Se eu usar um Clay Build-Up, ele tende a tirar esses detalhes, tá vendo? É como se o Standard eu adicionasse malha por baixo, eu levasse em conta os detalhes que tem na malha, só fosse puxando ela para cima. E o Clay Build-Up eu tacasse malha por cima assim, ó, fosse aterrando tudo para ele ficar reto.
Beleza? Esse meu Play Builder, ele tá com atalho no 3. O 4, eu uso o Pinch, que ele vai pinçar a malha, vai juntar ela. O 5, eu uso o Inflate, que é o contrário, ele vai inflar essa malha. E no Ctrl 2, que eu te falei, eu uso o Done Standard, que é esse que faz os traços aqui, ó. Beleza? Lembra que falta um pincel, que eu falei que são 7, eu te mostrei 6. Quem é o 7º pincel? É o que a gente usa direto, que é o nosso Smooth. Esse já vem com o atalho pré-definido, que é o Shift. Se eu seguro o Shift, clico e arrasto aqui, ó, eu vou suavizando a minha malha, tá? Quanto mais polígono eu tiver, mais difícil vai ser suavizar. Então, se eu abaixar aqui e suavizar, ó, como é que ele vai atuar mais forte? Ele tem menos polígonos para fazer essa ação, tá bom? Por isso que a gente fala também, para trabalhar com menos polígono, vai alcançando a forma. Você vai ver que é dessa forma que a gente vai trabalhar aqui com o nosso personagem. E depois só a gente vai aumentando essa malha. Justamente por uma regra aí que eu costumo falar com a galera. Não é uma regra, é assim que funcionam as coisas, uma definição. Quanto menos polígonos eu tenho, mais controle de malha eu tenho. E quanto mais polígonos eu tenho, eu consigo colocar mais detalhes, mas menos controle de malha eu tenho. Vamos lá para a prática, ó. Tenho pouco polígono, significa que eu tenho bastante controle de malha, ó, tudo mexe rapidão. Só que eu não consigo colocar muito detalhe. Olha como é que fica tudo quadriculado. E quanto mais detalhe, quanto mais polígono aqui, agora eu tenho, ó, muito polígono, eu consigo colocar mais detalhe, mas eu consigo mexer muito menos, então eu tenho menos controle, ó, para suavizar e tudo mais, eu consigo controlar menos a malha, beleza? E o atalho que eu estou usando aqui também, para navegar entre essas subdivisões, é o seguinte: D de divisão, eu aumento as divisões que já tem, Shift D, eu diminuo, e Ctrl D eu crio uma nova, só que eu tenho que estar na última, aqui ele vai falar que eu não estou na última, então tem que estar lá no último, D, e Ctrl D eu crio uma nova. Então são esses detalhes aí que eu uso direto para ficar navegando entre essas subdivisões, beleza? E por último, não menos importante, a gente vai te falar aqui do Gizmo. Gizmo é assim, muito importante. O Gizmo, ele é uma ferramenta que já tem vários programas 3D, então se você já mexe com 3D, você já vai reconhecer essa ferramenta, que ele vai ter 3 funções principais. Ele vai fazer movimentação, escala e rotação da sua subtool. Para rotacionar, tem aqui esses círculos que eles vão rotacionar de acordo com os eixos. Cada cor representa um eixo. Se você botar o mouse em cima, tirar a simetria aqui, ó, e ele tá aqui, ó, rotate Y, ele vai rotacionar no Y, Ctrl Z, rotacionar no Z, que é o azul, Ctrl Z aqui de novo, e aqui no X, que é o vermelho, beleza? E aí tem um círculozinho branco em volta. Esse círculo branco indica que ele vai rotacionar de acordo com a minha câmera. Aqui, ó, se eu virar a câmera e rotacionar, ó, sempre de acordo com a câmera. Círculo, então, rotação. Para movimentar, seta para cima, no eixo Y, pro lado aqui do eixo X, que é o vermelho, e o eixo Z, que é o azul. Se eu quiser movimentar de acordo com a minha câmera, são essas setinhas aqui laterais, ó. Ele vai quase que atuar como um pen, que eu já vou te mostrar a diferença. E o último, que é a escala, no eixo, no outro eixo, e esse quadradinho amarelo no meio, para todos os eixos ao mesmo tempo. E agora, qual a diferença de eu movimentar a minha peça aqui ou movimentar a minha câmera? Para isso, eu vou adicionar outra subtool, um append aqui, ó. Com esse append colocado aqui, essa outra tool, eu consigo navegar entre elas segurando Alt e clico, ó. Alt e clico, ela fica mais clara. É a tool que eu estou selecionando. Eu só consigo esculpir a tool que eu estou selecionando. Ou eu posso ir por aqui também no meu menu e selecionar diretamente qual eu quero, tá? E aí, qual é a diferença, cara? Quando eu movimento a câmera, tá vendo aqui, ó? Eu movimento o objeto como inteiro. Eu só estou movimentando a minha câmera. Eu não estou movimentando o objeto em si. Quando eu movimento agora o Gizmo, se eu movimentar, eu movimento só uma subtool em relação ao meu espaço 3D. Então, ó, tanto para rotacionar quanto para mexer, eu estou mexendo uma só, não estou mexendo o personagem como um todo. Beleza? Então,
Então esse é o nosso básico e os nossos fundamentos para você entender como a gente vai prosseguir modelar no ZBrush. Cara, pega essa aula, destroça ela, modela, brinca, cara, tipo, faz o que você quiser aqui, mas gasta um tempo se acostumando com o tamanho de brush, navegação, tá? Não precisa fazer nenhum modelo extraordinário, sensacional, não. Se você quiser brincar com alguma coisa mais concreta, uma coisa mais figurativa que você possa visualizar ao invés de ser só uma esfera, uma dica que eu te deixo aqui é vir no Lightbox. Aí você vai ter aqui em projetos, você pode pegar um rosto aqui masculino ou algum aqui, ó, não salva não, e pronto, pode dar uma brincada com ele. Esses projetos aqui, eles vão vir com duas configurações, perspectiva, que a gente não vai estar utilizando, e o floor, pode desligar ele aqui também, prontinho, fica mais limpo para você mexer. E aí você pode dar uma brincada. Vou inchar aqui o nariz, vou dar uma inchada na boca, usar um dance standard aqui, ó, para definir um pouco melhor essa lateral aqui do nariz. Vou puxar aqui com o dance standard essas bordinhas aqui, ó, do olho. E por que eu tô te falando isso, cara? Para você mexer e ver como é que o tamanho do pincel influencia no traço que você dá, para você se acostumar com o ambiente 3D, para rotacionar, para virar, que a gente vai estar o tempo inteiro modelando e virando a nossa peça, beleza? Então, eu te vejo na próxima aula que a gente vai começar com tudo aí modelando o nosso personagem. Até lá!